Estamos de volta ao vivo aqui na Câmara Municipal de Queimados. Hoje nós vamos retomar então a nossa conversa com Paula Menezes, que a gente tentou na semana passada, mas a internet derrubou a gente. Nós estávamos conversando aqui sobre essa questão da saúde na cidade de Queimados, uma proposta que a cidade recebeu do Estado de municipalizar a nossa UPA, que já está com uma situação muito precária. A cidade não teria condições de manter essa unidade em funcionamento, apesar do Estado ter oferecido verba e tudo mais. E aí a Paulinha estava aqui fazendo esse comentário com a gente. O que é que você acha dessa proposta do Estado aí de municipalizar a UPA de Queimados, Paulinha? Boa tarde. Boa tarde. Essa proposta foi encaminhada A prefeitura, né? à prefeitura e chegou no conselho. Na última reunião do conselho se conversou, mas não tinha se tomado nenhuma deliberação em resposta à proposta inicial. Havia-se um interesse político por trás disso, como sempre, né? E não foi de interesse do município, porque não se confia muito que entregando o UPA para nós, o governo ia cumprir com o trato que seria o envio dos valores para manter o bom funcionamento. Porque até o CETID, que a gente também é mantido por a verba do governo, a gente tem problema já há 5 anos, mais ou menos, que a gente não recebe. Tem uma dívida imensa que já passa de 3 milhões de reais, porque o governo não repassa. Ele entrega o aparelho, diz que vai fazer a parceria, e que todo mundo sabe que alta, média, complexidade e especialidade médica são constitucionalmente responsabilidade da federação e do Estado. O município hoje fica com essa deficiência nos seus quadros, porque ele é obrigado a entrar com a contrapartida naquilo que está faltando. Então, o Conselho entendeu que, por falta de credibilidade nas contas, nas responsabilidades que cabem aos gestores federais e estaduais, o município, no seu conselho, na sua comissão de saúde, optou por não aceitar, porque nós temos outras demandas importantes no município, como a abertura do posto da Pedreira, o retorno do posto da Pedreira, um 24 horas municipalizado, que seria um pronto atendimento. Então, a gente não teria como se responsabilizar no caso de não acontecer a contrapartida, e nós ficaremos aqui sem porta de entrada nenhuma e com a culpa, né, com a responsabilidade de ter aceito uma proposta, mesmo conhecendo o histórico de calote que os governos costumam dar nos municípios. Você saberia dizer para a gente, Paulinha, qual seria o próximo passo, então, se o prefeito já recusou, então, esse convite? Em que pé que está essa situação? Dini, na verdade, o prefeito ele não dialoga muito com o controle social. Nós temos uma dificuldade muito grande em dialogar com o atual prefeito, porque ele não é um cara que... Ele só interagia bem antes da eleição. Ele tinha um discurso fácil, uma proposta de democratização e de participação social, mas após o mandato, né, às 5h15 da tarde, após a eleição, ele já tinha outro pensamento político. Então, a gente não sabe a ideia dele, a proposta dele. Não se teve um diálogo, ele não dialoga. Nós temos uma dificuldade muito grande em interagir com a gestão. A gente percebeu aqui na última sessão que os vereadores foram contrários a essa proposta, né? Antônio Almeida, por exemplo, é muito enfático nesse sentido. Porque o que está faltando, na verdade, é credibilidade por parte do executivo nesse país em relação aos municípios, em relação às políticas públicas, vamos dizer assim, né? Manter as políticas públicas em bom funcionamento. Todo mundo sabe que nós somos um país que a maioria dos nossos impostos, quase 80%, ficam na mão do governo federal. Esse dinheiro é distribuído, né, dos 100% que é arrecadado, 80% vai mais ou menos para o governo, fica no governo federal, 20, mais ou menos 16, 20% fica com governos estaduais e uma parte distribui para os municípios. Então, você sabe que é impossível você administrar uma cidade com a demanda que hoje existe. Nós temos um SUS que há 30 anos ele não tem o seu repasse aumentado. Você vê que um parto que você pagava 30 anos atrás, você paga hoje, uma consulta médica é R$10, o SUS paga. Então, você vê a dificuldade que se tem para se gerir saúde no município, porque essa responsabilidade não é do município. A gente precisa, acima de tudo, ser justo e fazer uma política verdadeira, transparente. Existe uma demanda muito grande na saúde e essa demanda
é secular. É secular. Nós temos problemas sérios no Brasil e a saúde hoje veio à voga aí por causa dessa pandemia. Porque não tem política de sanitarismo no Brasil. Entendeu? Nós não temos políticas públicas de eficiência. Os municípios são carentes de ajuda. Nem ajuda, porque a palavra ajuda não cabe nesse caso. Na verdade, a gente tem que dizer que o município é carente, que os governos executivos cumpram aquilo que diz a legislação. Então, a gente não vai aceitar, não é por uma questão meramente política, não. É uma questão realmente executiva, porque a gente sabe que depois vai fazer o quê? A mesma coisa aconteceu com a maternidade, né? Se prometeu mundos e fundos e depois ficou aí com a dificuldade de repassar as verbas, né? Exatamente, porque, primeiro, todo mundo sabe que hoje não existe mais hospitais federais. Nem minto, errei. Não existe mais hospitais municipais. Os hospitais hoje são regionais. Então, a responsabilidade de todos os hospitais da região aqui da Baixada, a gente pode usar. Veja o caso desse convênio que o vereador Eliezer e o vereador Antônio Almeida agora foram buscar. Lá em Valença. Lá em Valença. E você vê que o prefeito vetou. Ele vetou o convênio com o Hospital Escola de Valença para fazer as cirurgias eletivas de queimados? Não vetou? Ou foi esse projeto que ainda não foi, pelo que eu fiquei sabendo, então foi vetado, não vai votar? Parece que esse projeto vai ser votado já na semana que vem. Então vai ser votado ainda, né? Mas então nós temos uma questão de 7 vetos, né, do Poder Executivo aqui, dos projetos da Câmara Municipal de Queimados. Hoje, inclusive, alguns vetos foram derrubados, né? Projetos de lei da vereadora Ana Luz, do vereador João Pedro, de outros vereadores também. A Câmara, acho que foram 3 ou 4 projetos que a Câmara derrubou o veto do prefeito, mas ainda tem outros 7 vetos para serem votados na semana que vem. De repente, ou seja, o prefeito está vetando tudo que vem da Câmara, é isso que a gente está entendendo? O que eu tenho percebido é que existe um interesse muito grande do prefeito em legislar, né? Deve ser alguma necessidade que ele tenha de legislar. Ele não executa, ele legisla, né? Eles dizem que ele tinha muita vontade de ser deputado, essas coisas assim, de repente ele está nessa vibe. Mas eu tenho até que respirar para falar, para a gente acabar não falando que não deve. Né? Até deve, mas não deve. É complicado falar desse gestor, é complicado. É complicado porque a gente tem vivido um momento muito ruim. A gente tem um gestor que ele tem um trabalho de desmoralização da Câmara há muito tempo. E eu falo isso porque ele já falou comigo sobre isso. A gente já conversou há muitos anos dentro do PDT. E se ele estiver me desmentindo, mais uma vez, porque toda vez que ele me desmente, eu desminto, depois eu provo que ele é mentiroso. Mas, né, enfim, a gente está com uma dificuldade muito grande, porque você sabe que os poderes precisam ser alinhados. O bem-estar social, a cidade está acima de todos nós. Não é uma questão de eu gosto ou não gosto de A ou B. Eu não faço política com esse pensamento, Dini. As pessoas aqui confundem muito o pessoal com o político, né? Nós temos que entender que nós estamos à frente de uma cidade há muitos anos, trabalhando nas políticas. E a política, ela existe para que a gente possa melhorar a condição de vida das pessoas. A política, ela busca o bem-estar social, entendeu? Ela busca a melhoria de vida dos munícipes, né? Você vê aí o trabalho da vereadora Cíntia, hoje, que coisa bonita. Você vê que o Legislativo tem buscado, né, diálogo com a comunidade, diálogo passando as sessões online para que as pessoas possam assistir, para que as pessoas tenham realmente um julgamento verdadeiro, não se julgar a aparência ou a palavra do outro, mas que as pessoas, para fazerem um julgamento, acompanhem a Câmara, acompanhem o trabalho, acompanhem a cidade nas suas políticas públicas, para que esse julgamento seja um julgamento real, verdadeiro. E onde tiver que criticar, que se critique, onde tiver que mudar, que a gente mude, mas que a gente faça isso com sabedoria. Não estamos num palanque de guerra, não estamos num palanque eleitoral. A cidade de Queimados é o motivo de nós estarmos aqui. Pelo menos é o motivo que eu tenho de estar aqui. Beleza. Porque eu tenho 40 anos na vida pública e a minha vida está aberta aí para quem quiser fazer qualquer tipo de análise. Então, eu posso falar por mim e pelos meus ideais. E os meus ideais sempre foram e sempre serão a luta pela conquista social. E o controle social ativo e participativo. Essas são as palavras de Paula Menezes, nossa comentarista aqui no Papo de Especialista, aqui do Minha Baixada. A gente vai ficando por aqui. Curte, compartilha e comenta. É muito importante para que esse conteúdo, essa palavra da Paula de reflexão, chegue a cada vez mais pessoas.
Obrigada, Paulinha. Uma boa tarde a todos e que vocês amem a cidade de Queimados em ações, porque palavras o vento leva. Isso aí.